Hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora dos desafios do ajuste fiscal. Eu estou aqui com Marcelo Kifuri Moinhos, que é professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, a Escola de Economia de São Paulo. Marcelo, boa noite. Boa noite. Bom, Marcelo, a gente tem visto uma verdadeira novela de discussão de medidas a respeito das contas públicas, né? Uma para lá, outra para cá. Chegou a disputa no judiciário, que criou uma disputa política maior em torno da desoneração da folha. O fato é que vem todo um histórico de uma certa desconfiança quanto ao ajuste proposto no arcabouço, não é mesmo? Sim, e tem os últimos capítulos da novela foram mais emocionantes, né? Mas isso está rolando desde o princípio do governo, mas o que a gente viu de diferente foi o executivo se aliar ao judiciário para tentar barrar uma negociação que perdeu com o Congresso, né? Então, mas esse caso criou um problema muito maior com o Senado, né? Nós tivemos até a aprovação do PERSE sem aquela correção monetária que acarretaria custo ainda maior para o governo, mas tem a postergação do DPVAT. Na verdade, está se indo de medida em medida para tentar montar um quebra-cabeças, mas quando eu falava do começo, logo de início o governo teve muito apoio do Congresso. Ele conseguiu a PEC de transição, era 145 bilhões, era superior ao necessário para o Bolsa Família, com um acréscimo por criança até 6 anos, não é? E depois uma série de outras medidas foram aprovadas, não é? Aí o problema é que o governo não tem um ajuste do lado do corte de gastos, né? Exato, e você vê o aumento de gastos que tem acontecido. No ano passado foi 12% em termos reais, né? Que é bem forte. Acho que nem no governo Dilma você teve um aumento de gasto tão grande de um ano para outro, e óbvio que isso foi pactuado com o Congresso. Há também toda essa discussão de se coloca precatório, se não coloca precatório, dá 250 de déficit ano passado com precatório, dá um pouquinho menos sem o precatório, mas de qualquer maneira o resultado do ano passado surpreendeu em termos de aumento de despesa. Saiu hoje o dado de janeiro até março, até que foi razoável, teve um superávit de 19 bilhões, e em relação ao ano passado, um pouquinho menos. Ano passado tinha sido 31, o saldo dos 3 primeiros meses do ano foi um pequeno superávit, e podia ter sido maior se não tivesse tido a antecipação de 30 bi de precatório. Poderia ter sido até próximo de 50 bi. O governo quer evitar o represamento desses precatórios, né? Que a previsão é que teria uma bomba lá na frente, né? Então ele foi antecipando o pagamento. É uma das justificativas para não se ter atingido os resultados esperados, mas não é só isso, né? Nós tivemos essa semana o ministro Haddad cobrando muito dos poderes, especialmente do Congresso, uma colaboração nesse sentido. Mas o governo não deveria mostrar ele também um esforço maior do que contingenciamento, por exemplo, de despesas? O que se poderia fazer? Os estudos mostram que as consolidações fiscais mais bem-sucedidas acontecem quando você corta despesa em vez de você aumenta a receita. Então, são assim, 1/4 dos casos de consolidação fiscal você tem até crescimento de PIB, o que é raro, né? 25% dos casos é raro, mas geralmente os casos mais bem-sucedidos são quando há corte de despesas, que mostra mais vontade política, disposição de cortar na própria carne para conseguir o ajuste das contas públicas, né? Porque o ministro Haddad ele fez um esforço muito grande em termos de negociação e propostas para reforçar a arrecadação, tanto que ela vem batendo recordes desde o começo do ano. Sim, e esse ano, janeiro e fevereiro, foi super alto o aumento de arrecadação real, se não me engano, foi 8%, em termos reais, que é bem positivo, né? E já foram aprovados aí 70 bi de aumento de arrecadação esse ano. Então, foi até postergada a questão do déficit zero para o ano que vem. Então, houve essa mudança no arcabouço, né, de não mais fazer 0,5% de PIB positivo, de superávit fiscal positivo de 0,5% ano que vem, passou para zero, com aquele pequena margem de manobra, né, de 0,25% do PIB, mas é porque a arrecadação esse ano está tão forte que eles vão conseguir
o governo acha que vai conseguir. Se você olhar no Focus, ainda tem déficit, né, de 0,7 por aí. Um pouco acima da banda de variação, que é 0,25, né? Sim, sim. Mas é um resultado... Se conseguir 0,25 vai ser um resultado muito bom, mas feito com arrecadações que talvez não se repitam no ano que vem. É difícil todo ano você conseguir 100 bilhões de reais de aumento de arrecadação. A carga tributária vai inviabilizar o crescimento do país, né? Então, a gente tem que... Esse governo tem no DNA dele aquela sensação de que gastar vai aumentar investimento, vai aumentar o PIB e não necessariamente isso acontece. Muitas vezes o gasto público, como é muito cheio de vinculação, muito rígida a estrutura dos gastos, a parcela de investimento é muito baixa. E é nessa parcela de investimento que geralmente são feitos os ajustes. Então, o poder de multiplicação, multiplicador do gasto público no Brasil é muito baixo, porque a parte de investimento público é muito pequena. É o que poderia garantir o crescimento e aí a arrecadação aumentar de uma forma mais saudável do que o governo investir sobre o contribuinte para aumentar a arrecadação, não é? Essa... É uma coisa que assim, a gente tem todas as críticas ao governo anterior, mas um pouco antes da pandemia, a gente estava vendo uma coordenação de políticas públicas com o fiscal um pouquinho mais apertado e o monetário sendo um pouquinho mais frouxo. Então, isso veio até 2019, a gente vê isso nos dados. Mas, de novo, agora a gente está caminhando para ter um fiscal mais frouxo e um monetário um pouquinho mais apertado, né? Toda essa dificuldade de consolidação fiscal vai acarretar nos juros mais altos. E tem um problema político também, independentemente dessas divergências pontuais, como está ocorrendo agora entre o governo e o Senado, em torno da desoneração da folha, que o governo tem lançado muitos programas que têm um foco populista. Não é? Tem, claro, a preocupação com o social, promessas até de campanha do presidente Lula, mas tem o pé de meia agora, tem o novo desenrola para as empresas, com ampliação do crédito, tem mais gastos com a Previdência à medida que teve reajuste real do salário mínimo. Isso tem implicações e a Previdência é um problema seríssimo, não só desse governo, né? Provavelmente a gente vai chegar no momento de ter nova reforma, então tem toda essa composição dos gastos, não é? Aquele primeiro desenrola eu vi com bons olhos, porque você tirou do cadastro negativo muitas famílias, então isso gera depois fôlego para essas pessoas conseguirem mais crédito e isso aumentaria o consumo. Eu não sei detalhes desse novo desenrola para firmas, não posso lhe afirmar que tem um caráter bastante populista, mas o que a gente vê é que o Senado teve um aumento muito grande da representação da extrema-direita, de pessoas ligadas ao governo anterior. Isso aumentou um pouco a turbulência não é que seja que tenha se votado contra o governo, mas o que as pessoas colocam, os senadores colocam nas redes sociais é um pouco mais virulento, é um pouco mais de oposição ao governo. Então, além do mais, tem todo um pano de fundo de negociações de dívida de estados que senadores ficam mais agressivos tentando melhorar a posição de renegociação dos seus estados. O Rio de Janeiro já entrou na justiça também, assim como o governo fez com a desoneração. Pois mas o que eu tenho lido dos cientistas políticos, que essa entrada do governo contra a reoneração, a desoneração, pode aumentar a chance de uma negociação mais favorável para o governo. Por enquanto não é o que está aparecendo, mas tem o efeito colateral também sobre política de juros. Não são apenas os juros nos Estados Unidos, mas o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já disse, por exemplo, se nós perdermos a âncora fiscal, o trabalho da autoridade monetária fica bem mais difícil e os bancos centrais do mundo todo, segundo ele, podem ter mais dificuldades
pelo fato de os governos não estarem conseguindo reduzir os gastos, não é? Sim. E aqui no Brasil, em particular, ele voltou a alertar isso na medida em que houve mudança de meta fiscal, né? Olha, o que acontece? Você pega os juros longos, ele reflete essa piora fiscal, porque aumenta o prêmio de risco, as pessoas, os poupadores, isso é importante, não é o mercado que cobra o juro mais alto, são os poupadores, os detentores de dinheiro, os investidores. Os investidores que exigem juros mais altos, por causa da piora fiscal. Essa curva de juros é definida exatamente pela exigência de taxas mais altas nos títulos do governo, sim, por exemplo. Então, se a parte longa da curva sobe por causa do aumento de prêmio de risco, fica difícil você deixar a taxa curta muito, muito baixa. Então, você acaba puxando toda a estrutura de juros. Então, eu acho que na minha análise, nos modelos que eu faço de política monetária, eu não vejo a taxa de juros perto de 9 no final desse ciclo de corte. Eu a vejo mais perto de 10. O mercado já mudou para 9,5 no Focus, né? No final do ano, mas mais nos horizontes mais longos, ainda estão a 8 e pouco, acho que hoje, 2026, foi para 8,63, né, que é o intervalo lá entre 8 e 8,5 e 8,75. Mas eu acredito que isso vai migrar mais para perto de 9,5 aí no médio prazo. Até porque não se tem horizonte de uma correção maior das contas públicas, então já se começa a trabalhar com essa política de juros diferentes, né? Só para encerrarmos, é isso mesmo? Sim, houve uma piora do cenário internacional, com provável postergação dos cortes de juros nos Estados Unidos. Então, isso fez que a estrutura de juros lá fora também mudasse, tá? E aí tem consequência também por aqui, Tem consequência aqui para o Brasil. Então, essa é uma primeira piora para a política monetária. Essa segunda piora é a mudança no arcabouço e mais desconfiança sobre o futuro fiscal. E, por outro lado, também um terceiro fator que pode complicar a queda dos juros é o mercado de trabalho muito apertado, dificultando a queda na inflação de serviços. Aumenta o consumo, pode vir mais pressão inflacionária. Eu agradeço muito a participação do Marcelo Kfouri Moinhos, que é professor de Economia da FGV, Escola de Economia aqui de São Paulo, nesse feriado. Muito obrigado, Marcelo. Boa noite. Boa noite, prazer, e estamos à disposição para outras vezes. Obrigada.